Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e também João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, política e saúde. E o papo é de trabalho e o tema é ações trabalhistas e suas repercussões. No Brasil, os 5 processos reclamatórios mais comuns são hora extras, intervalos intrajornadas, adicionais de insalubridade e de periculosidade e danos morais. Estamos recebendo a doutora Carla Vitola, sócia do escritório Schumacher Vitola, especialista em direito do trabalho. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. Obrigada, João. Obrigada, Amanda, telespectadores que nos assistem. Um prazer estar de novo aqui com vocês. Seja muito bem-vinda novamente à nossa bancada, então, doutora Carla. Obrigada. E você de casa que já está aí nos assistindo, venha participar do Papo Certo. O nosso telefone aparece aí na tela. Interaja com a nossa colunista Carla Vitola. Fique aí e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Já voltamos com o Papo Certo e não se esqueça que o programa também está sendo transmitido pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Bom, vamos para a primeira pergunta da noite, então, e muitas pessoas têm essa dúvida com certeza. Doutora Carla, qual o prazo para ingressar com uma ação trabalhista? O prazo, João, o prazo é de 2 anos contados do término do vínculo. Então, se você se aposentar, se você sair da empresa ou for demitido, conta 2 anos certinho para entrar com a ação. Mas o retroativo dos valores, aí, esse é os últimos 5 anos. É o que as pessoas confundem. 2 anos para entrar com a ação. Buscar valores retroativos dos últimos 5 anos. Então, se a pessoa trabalhou 5 anos, ela entrou na justiça 2 anos depois, ela vai poder pedir uma reparação dos últimos 3 anos trabalhados. Dos últimos 5 trabalhados. Dos 5 trabalhados? 5 trabalhados. Sempre o retroativo é 5 anos. Se ela trabalhou 15 anos, ela só vai poder buscar os últimos 5 anos trabalhados. Mas, se ela entrar 2 anos, isso se ela entrar logo depois, mas se ela entrar até os 2 anos, ela pode sim, porque interrompe o prazo, buscar os últimos 5 anos trabalhados. E os valores recebidos na ação trabalhista têm que se pagar imposto de renda? Aí depende, Amanda, depende da natureza do valor. Você tem que declarar todos os valores, mas se tem natureza salarial, diferenças de salários, de horas extras, de adicional noturno, esses valores, eles têm uma natureza que é salarial, então paga-se imposto de renda. Mas tem uma indenização, por exemplo, de dano moral, ou uma diferença de participação nos lucros, algum abono, algum adicional de vale-refeição. Esses valores não têm uma natureza salarial diretamente, é uma natureza indenizatória, então não paga imposto de renda. Mas não esqueça, sempre declarando todos os valores, porém alguns são tributáveis, os que têm essa natureza salarial,
e os que têm a natureza indenizatória não são tributáveis, mas todos declarados. Isso no escritório lá, nossa, que tem de gente que cai em malha fina para não declarar de forma correta os valores oriundos de ação trabalhista é grande. Exatamente, João. No escritório a gente faz, quando faz a prestação de contas da diferença, dos valores que o nosso cliente recebe, a gente faz um passo a passo de como ele deve declarar. Né? Isso o doutor Rodrigo encaminha e faz a prestação de contas e encaminha o passo a passo para você declarar certinho o valor e não cair na malha fina. Isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, doutora Carla, e quantas contribuições previdenciárias oriundas de uma ação trabalhista? É possível computar esse período de contribuição na aposentadoria? Isso é muito interessante, João. Pode sim e não é automático. Você não ganha uma ação trabalhista, daquele recolhimento já vai direto para o seu INSS. Não vai. Tem que ser, então, feita uma averbação, um pedido no INSS específico para averbar aquele período trabalhado que você ganhou de reconhecimento ou de diferenças salariais, para que esse valor depois se some nas suas contribuições lá no seu CNIS, no Cadastro Nacional das Informações Sociais, que é aquele seu extrato de contribuições. Né? Então, aquele valor tem que ser solicitado no INSS, não é automático. Mas não precisa ser judicial, não é judicial? Não precisa, pode ser feito direto no INSS, a não ser que o INSS não aceite, recuse, não reconheça aquele valor recolhido de uma ação trabalhista. Mas, geralmente, é pela via administrativa, direto no INSS, porque no processo judicial você tem a guia, né? A guia de recolhimento previdenciário do processo trabalhista. É importante não demorar muito tempo, né, doutor? Não demorar muito tempo, exatamente. Pode ser feito a qualquer momento, mas nunca é bom deixar que as coisas passem muito tempo, porque pode se operar alguma prescrição. E, doutor, e para quem já é aposentado, como funciona? Quem já é aposentado, a pessoa já está recebendo benefício. Ela ganhou uma ação trabalhista, teve aquele recolhimento. Esse valor pode ser, pode gerar uma revisão da aposentadoria. Vamos supor, a pessoa ganhou um adicional de insalubridade, de periculosidade considerável. Né? Há um recolhimento grande e pode até gerar uma aposentadoria especial, uma conversão daquela aposentadoria, vamos supor, por tempo de contribuição, em aposentadoria especial, em virtude do reconhecimento na Justiça do Trabalho de que aquele trabalhador trabalhou exposto a riscos de insalubridade, de periculosidade. Então é importante essa questão que tu comentaste agora. Então, se a pessoa ganhou na Justiça, que o trabalho dela tinha muito insalubre, que ela tinha 40% a mais de risco. De risco, que tinha que receber 40% a mais de salário. E ela já está aposentada. Ela pode pedir uma revisão nesse caso daí? Ela pode pedir uma revisão para inserir aqueles valores de contribuição no seu cálculo da renda mensal inicial e talvez até uma conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Dependendo do quanto, né, ela recebeu, o período em que ela trabalhou exposta a risco, pode gerar também essa conversão, que aí é uma aposentadoria mais vantajosa financeiramente. Doutora Carla, e a demissão por comum acordo está regulamentada pela nova lei trabalhista? A demissão por... Sim? Sim. Sim, está. E quais são, então, os direitos dos assegurados? Olha, está previsto, né, na nova lei, que trouxe uma reforma na CLT, no artigo 487, letra A. E, Amanda, os direitos são muito interessantes porque antes era feito aquela demissão de comum acordo, muitas vezes com o empregador, à margem da lei, e agora está regularizada. Se o empregador e o empregado querem a demissão, querem o fim do vínculo, eles fazem um comum acordo, homologam esse comum acordo e os direitos de FGTS, os 40%, caem pela metade, 20%. Né? A questão do aviso prévio indenizado também fica pela metade. 15 dias, no caso aí. Exatamente. E não pode encaminhar o seguro-desemprego, porque aí os dois quiseram o fim desse vínculo. Então, isso agora pode ser feito regularizado, previsto na CLT,
com esse comum acordo e o resto das verbas, das diferenças todas integrais. Mas o FGTS dos 40% fica pela metade, em 20%, e o aviso prévio também pela metade, quando indenizado. Isso até acho que foi um avanço da lei, né? Porque, tipo, no escritório, uma colega nossa que ela queria se mudar por força do esposo, que foi promovido para um outro estado, ela teve que ir junto e, em comum acordo, se fosse hoje, né, poderia fazer dentro da lei esse acordo. Exatamente, exatamente. Então, foi regularizado algo que era já, muitas vezes, dos fatos da vida e que era feito à margem da lei e agora tem a devida regularização, né, a previsão legal. Bom, doutora, a gente tem visto muitas pessoas com a questão de tentar economizar um pouco, né, com a energia solar, né? Muitas pessoas estão colocando essas placas em casa, né, para ter essa redução. Tem financiamentos também que estão disponíveis no mercado e aumentou muito a demanda de profissionais para instalar essas placas solares. Em cima do telhado. Em cima do telhado, né? Que, olha, é uma área muito perigosa para poder dar uma queda, né? E nesse caso, desse profissional que trabalha praticamente nos telhados, né? Ele teria direito a alguma questão de periculosidade, insalubridade? Ele teria direito, sim, a receber a periculosidade. E isso incide, de novo, na questão do recolhimento previdenciário. É um recolhimento diferenciado por um outro código, né, da periculosidade e que pode dar direito à aposentadoria especial. Então, tem que ficar atento para o recebimento do adicional e o correspondente recolhimento previdenciário, sim. Doutora, o trabalhador, o que ele pode fazer para ele ter acesso ao saldo do seu banco de horas? Porque isso acontece bastante, né? Ele faz as horas extras, mas não sabe qual é o seu saldo. Amanda, isso sim, isso é uma questão bem recorrente, que muitos empregados não têm controle, e ficou tão recorrente que essa questão chegou no TST, e o TST deu uma decisão no sentido de que não é válido o banco de horas em que o empregado não tem acesso ao saldo. Então, o RH da empresa, ele tem que dar conhecimento ao empregado do saldo que ele tem. Senão, esse banco de horas fica sendo inválido e aí o empregado tem direito às horas extras. Mas aí, no caso, ele deve proceder de uma forma escrita, então, para ter esse documento que não está tendo acesso? Exatamente. Ele deve fazer um requerimento escrito, vale e-mail também, e-mail é válido como prova, e-mail para o RH, solicitando o seu saldo de bancos de horas. Sempre fazendo esse controle do saldo, porque banco de horas tem que ter, o funcionário tem direito a receber esse saldo, sob pena de receber as horas extras que ele trabalhou. Sabe que agora com o trabalho híbrido, né, tem surgido novas tecnologias para bater o ponto, né? E essas tecnologias, algumas já permitem que a pessoa pode consultar diariamente. Mas quem tem o modelo antigo realmente tem essa dificuldade. Se não pedir para o RH, não tem como saber se de repente está faltando horas e vai ser descontado. Daqui a pouco tem direito a horas adicionais e não está sabendo. Exatamente, porque muita gente ainda está no sistema antigo do banco de horas. Muitas empresas ainda têm esse sistema e há essa queixa, que é recorrente, que gerou essa ação, que gerou essa decisão bem radical, mas uma decisão para que as empresas, então, deem acesso ao saldo, façam o controle do saldo do banco de horas. Doutora Carla, e um exemplo, sendo uma funcionária que estava trabalhando, né? Ela foi demitida, mas depois que ela foi demitida, ela verificou que ela estava grávida, né? E nesse caso, ela pode retornar ao emprego? Pode, João. Se ela provar que ela estava grávida quando aconteceu a demissão, e isso através de exames se comprova, porque muitas vezes a gestação demora meses para se descobrir, 2 meses, 3 meses. Nesse tempo pode naturalmente acontecer a demissão e ela está realmente gestando e não saber, e aí com o exame que comprova a quantidade de semanas, ela prova que a demissão aconteceu quando ela estava grávida, e então ela tem o direito à estabilidade no emprego, que ela pode requerer ou requerer a indenização referente a esse período de estabilidade
todo, ou retornar ao emprego, conversar com o empregador e retornar, porque ela tem essa estabilidade. Mesmo quando a funcionária está no período de experiência? Bem interessante essa pergunta. O período de experiência, ele é um contrato de natureza temporária, mas os entendimentos jurisprudenciais, eles têm colocado o contrato de experiência como algo que ele é preliminar, ele é inicial ao contrato que tem uma intenção de ser duradouro. Então, como esse contrato de experiência, ele é justamente para que o empregado passe a ser um funcionário regular, eles estão colocando o contrato de experiência, quando acontece a gestação, como incluído na estabilidade. É o entendimento jurisprudencial para assegurar o nascituro, né? Para sempre assegurar, pensar no direito da criança. Então, tem súmula do TST nesse sentido. Súmula que a gente fala aqui é uma decisão pacificada, em que todas as turmas do tribunal entenderam por aquela orientação jurisprudencial firme, já assentada. Muito esclarecedor realmente, doutora Carla. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Continuem nos assistindo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho e o Papo Certo já voltou. E ele também está sendo transmitido pela Rede Litoral de televisão através do canal 6 da NET Claro Litoral, pelo canal 521 da NET e 513 da Vivo. Doutora Carla, ainda sobre a questão da gravidez no trabalho, né, que acho que é um direito muito importante, né, para a mulher e para todos, não só para os homens também, porque todo mundo, né, teve uma mãe que precisou se ausentar do trabalho por um período, né? Então, depois que ganha o nenê, quanto tempo de estabilidade a mãe tem no trabalho? Após o parto, 5 meses, João. 5 meses ainda de estabilidade, que é justamente o período para adaptar, para a mãe poder cuidar, né, nos primeiros meses de vida daquele nenê. Que dá bastante trabalho também. Que dá bastante trabalho. E no caso dos pais também tem um período? Os pais têm um período, sim, de 1 semana para poder ficar, de ser dispensado do vínculo, para poder ficar com a mãe, para poder ficar com o nenê. Importante também. Funcionário que está no contrato de experiência e sofre um acidente de trabalho, tem estabilidade no emprego? O acidente de trabalho, no período de experiência, segue mais ou menos a mesma ideia do contrato de experiência ser um contrato em que já pressupõe uma continuidade. Então, nesse sentido, no contrato de experiência, quando acontece o acidente de trabalho, também gera a estabilidade. É o entendimento jurisprudencial do TST. Porém, não é o entendimento de todos os tribunais regionais e de juízes da primeira instância. Muitas vezes, no entendimento na primeira e na segunda instância, é de que não há essa estabilidade, mas no TST tem uma jurisprudência firme de que há essa estabilidade. Doutora Carla, e se a pessoa se acidenta em casa? Tipo, vai jogar aquele futebol no final de semana, chega e que rompeu um tendão, quebrou uma perna, e nesse caso, ele também tem estabilidade? Olha, se ele trabalha home office, está trabalhando home office, se acidentou em casa, né, ele tem estabilidade, porque ele presta um trabalho home office. Se ele se acidentou no futebol, mas ele está vinculado ao emprego, né, ele tem estabilidade, mesmo que não seja um acidente de trabalho exatamente, mas ele tem um vínculo, ele está contratado, ele
tem CLT, ele pode, então, se afastar, tem aquele período de 15 dias que é remunerado e depois é encaminhado para o INSS, né? E aí tem o afastamento, porque ele tem a proteção de ser seletista, de ser contratado pela CLT. O trabalho home office também tem que ter os mesmos cuidados que o trabalho na empresa, né? Que pode acontecer um acidente de trabalho. E sobre isso, tem uma questão bem interessante que veio na nova CLT, com essa nova lei que mudou e que trouxe alguns artigos da CLT. Tem uma previsão agora, telespectador, na CLT, que o empregador pode dar as orientações de cuidados que o empregado deve ter no trabalho home office e ele assina um termo de que ele está ciente e de que vai tomar esses cuidados. É uma forma de um empregador se exonerar um pouco dessa responsabilidade, já que ele tem um empregado que está trabalhando em casa e que ele não está vendo o que está sendo feito, mas está passando as orientações de forma ostensiva, de forma expressa, de forma escrita. E esse empregado, então, está assinando um termo de que ele vai tomar esses cuidados e de que vai atender a essas orientações. Perfeito. E doutora, quais são os cuidados que deve ter o empregador para garantir a saúde do empregado que trabalha no home office? Ele deve cuidar para o ambiente ser seguro, ser salubre, ter o cuidado assim com a cadeira, com a ergonomia, no sentido da posição que o empregado vai trabalhar, ele ter uma mesa para trabalhar, ter um computador com a cadeira em que ele fique bem acomodado, com os pés, com os braços. Esses cuidados ele deve tomar, muitas vezes até investir, e então cuidar para todas as orientações com relação à saúde e segurança do trabalho serem fornecidas por escrito e o empregado assinar esse termo que ele está ciente e que atenderá essas orientações. Por quê? Porque o empregador, ele tem obrigação constitucional de fornecer um ambiente de trabalho seguro, salubre e saudável. Isso vale para a empresa, mas agora vale para o ambiente laboral em casa também, que é também um ambiente laboral, mas porém residencial. Então, em casos como esse, a empresa teria também que talvez fornecer essa cadeira ergométrica, o computador especial, enfim? Muitas vezes, se o empregado não tem condições, ela fornece ou então ela remunera o empregado para ele adquirir essa cadeira, uma cadeira para trabalhar, uma cadeira de escritório, né? Não uma cadeira residencial, para que ele tenha as condições de trabalhar como se estivesse na empresa. Mesmo que fosse num módulo de empréstimo, né? Mas que, enfim, precisa ter. Mesmo que seja no módulo de empréstimo, né? Então ele fornece como um comodato e aí se termina o vínculo, ele recupera esses bens móveis, tudo deixando claro no contrato de trabalho. É muito importante o empregador estar ciente de que quanto mais ele prever, né, de forma escrita, mais ele vai ter essas garantias de forma clara para que o advogado sempre trabalha melhor quando está tudo por escrito. Até porque, né, doutora, há de considerar, porque vai fazer um home office de 6 horas, sentado, digamos, numa cadeira de uma cozinha, realmente vai acabar trazendo algum problema para a saúde e vai acabar trazendo problema para o empregador. Então, melhor prevenir, né? Exatamente. Melhor prevenir, melhor deixar todas as condições para que esse empregado possa prestar o melhor trabalho possível para o seu empregador. Doutora Carla, estamos no trabalho remoto, né? E como fazer, então, uma demissão remota? Né? Que cuidados que o empregador tem que ter, né? Já que o pessoal, né, tem empresas que nem tem mais sede física, né? Exatamente. Tem empresas que não têm mais sede física, que o empregado ele tem o seu local de trabalho em casa, ele nem tem uma mesa mais na empresa. E essa demissão remota, em que pese a lei não trazer nada expresso sobre isso, ela também não proíbe, porque o que não está escrito como proibição, proibido não é. Então, ele pode ser feito e tem sido feito de maneira
calma, tranquila, educada, até por WhatsApp. Até, João, as intimações, muitas vezes a gente não acha a pessoa e o oficial tem intimado por WhatsApp. Pô, uma novidade, você não Tá sabia. valendo, então. Tá valendo. Então, tudo pode ser feito, claro, com todos os cuidados, com todos os esclarecimentos, mas pode ser feito de forma remota, sim. Poder a pessoa acha que aquela notificação ali é um vírus, né? Ah, isso é um vírus, é um golpe, nem vou, enfim, é uma notificação e tá valendo. Exatamente. Claro que tem que cuidar, porque o que é fake nos atrapalha. Atrapalha o trabalho, atrapalha os encaminhamentos, mas pode ser feito sim e tem sido feito. Até porque tem funcionários, por exemplo, que eles trabalham por aplicativo, né? Então, eles nunca têm contato físico com o empregador, né? Então, é feito dessa forma, com notificações, no sistema, muitas vezes, né? E por WhatsApp também é válido. Nós chegamos no momento de fazer uma interação com os nossos telespectadores. Serei testemunha de um processo do meu ex-colega, mas também tenho ação contra a mesma empresa. A doutora recomenda que eu vá ser testemunha? Uma questão bem interessante desse telespectador. Essa questão tem sim, Amanda, uma decisão já sumulada do TST, de que a testemunha, que se chama testemunha cruzada, que um é testemunha para o outro, mesmo que seja contra a mesma empresa e com pedidos idênticos, pode ser, desde que não haja uma prova de que vocês são amigos assim de frequentar a casa, de que tem uma amizade mais estreita, né, de que são só colegas de trabalho. E outro cuidado que tem que ter é que a empresa pode comprovar que realmente há uma troca de favores. Se houver essa prova inequívoca de que há troca de favores, aí essa testemunha ela pode perder validade. E pode... Mas é bem difícil, né, no caso, né? Tem que ter uma prova assim, olha, realmente tenho aqui uma mensagem de WhatsApp, tenho fotos de que eles são amigos, de que eles estão num churrasco juntos, de que eles estão jogando futebol. Aí é provada uma amizade mais estreita que retira essa intenção de que a testemunha não tem interesse, de que a testemunha tem interesse apenas de ajudar o processo, né? Então, quando há uma prova de que há uma amizade, há uma comprovação de que aquela testemunha quer ajudar aquele colega, que é amigo na verdade. Então, esse cuidado tem que ter, é muito importante, mas bem interessante essa pergunta do telespectador. As redes sociais vão provar, ajuda a provar ou não, né? Por isso que a gente fala, cuidem essas fotos e essas mensagens de rede social. Até porque daí o fulaninho e fulaninha estão final de semana todos juntos e depois segunda-feira está lá no processo, então... Exatamente. Aí a testemunha pode ser suspeita, né? Pode não ser ouvida e pode ser, então, invalidado esse testemunho, essa prova tão importante. Mas aí chega a prejudicar os dois processos, tanto do colega como o próprio? Olha, pode prejudicar os dois processos, sim, porque é provado uma amizade em que, então, um não pode ser testemunha do outro em nenhum dos processos. Nem o João no processo do Pedro, nem o Pedro no processo do João. Perfeito. Sempre o João está no meio, né? Sempre tem um Joãozinho no meio. Doutora Carla, os números acho que a nossa última pergunta, muitas empresas estão entrando em recuperação judicial, né? Semanalmente a gente escuta aí uma nova empresa que entrou em recuperação judicial. Como ficam os trabalhadores dessas empresas? Eles têm os direitos garantidos? Como é que fica na fila para receber o direito dos trabalhistas, né? Essa questão é interessantíssima, João. Daria um programa inteiro só sobre a lei de recuperação judicial das empresas. O crédito trabalhista, ele tem prioridade máxima, ele está no topo, tá? Não esqueçam disso. Bom, daria um programa, então vamos voltar para falar sobre isso, doutora. Vamos sim. Então tá ótimo. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Então, e agradeço o pessoal de casa por ter nos assistido, né? Lembrando que o programa é reprisado amanhã às 7h30 e também lembrar que nós estamos sorteando em parceria com a série uma bolsa de estudos de idiomas. Acesse lá no Instagram do Papo Certo e participem. Então, amanhã, às 20h30, estaremos aqui de volta com mais um programa inédito para vocês. Esperamos a todos.